Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Quero começar a construir uma sequência de aulas agora com vocês, onde eu vou passar por duas palavras-chave, três na verdade: cidadania, democracia e direitos. Em tempos de tantas discussões sobre o que é direito, o que é cidadania e o que é democracia, vamos entender como que a filosofia e a sociologia nos ajudam a entender esses três conceitos. Bora filosofar? Então é isso aí. Nessa primeira parte, eu quero construir com vocês a ideia de cidadania e como a ideia de cidadania levou ao princípio de democracia. Quero trabalhar em que momento a cidadania ela se degenera, como que a cidadania ela é exercida pelo povo. Depois eu quero trabalhar com vocês a ideia de um Estado democrático de direito, um conceito que surge durante o iluminismo e que permeia as democracias até os dias de hoje. Depois eu quero passear com vocês na ideia do que é direito, como o direito é exercido até chegar na Declaração Universal dos Direitos Humanos e como os direitos humanos hoje são aplicados em toda a sociedade. Então, eu quero ver se a gente passeia por essas ideias. Acreditem que vai dar umas 3 ou 4 vídeos, vamos trabalhando para ver como é que vai funcionar, mas eu tenho certeza que o conteúdo vai ser bem interessante. Vamos para a aula? A aula, então, ela vai permear em torno dessas três palavrinhas-chave: cidadania, democracia e direitos. É interessante a gente refletir essas palavras, porque em tempos tão confusos, onde todo mundo quer ter a razão, todo mundo quer definir conceitos, a gente precisa entender do que a gente fala. Às vezes a gente vê por aí as pessoas falando sobre esses assuntos, pautado em senso comum, em opinião própria, se distanciando muito do que as ciências sociais definem desses conceitos. Eu quero trabalhar com vocês sem nenhuma, como eu posso dizer, sem nenhum viés. Eu tenho minha posição político-partidária, eu tenho minha ideologia política, mas eu não quero contaminar a aula a partir do meu viés. Eu quero construir de maneira como as ciências sociais, a filosofia e a sociologia entendem esses conceitos. Então, nesse primeiro slide, nesse primeiro tópico, eu quero trabalhar com vocês o conceito de cidadania e o conceito de democracia. Bem amplo, para depois a gente começar a aprofundar nesses conceitos. Primeira coisa, cidadania tem na sua origem a ideia de uma soberania popular. Cidadão. Cidadão é aquele que vive na polis, é aquele que vive na cidade. Um conceito que ganhou muita força durante a República de Roma. A ideia daqueles que estão na cidade e querem ter seus direitos assegurados. Só existe uma ideia real de cidadania se houver soberania popular. E aí, nesse sentido, a gente define cidadania como capacidade de fazer valer a vontade do povo. Nós encontramos um Estado composto pelos direitos aos cidadãos à medida que o desejo do povo se faz valer. Ponto. Então, o princípio básico para se entender a cidadania é entender o desejo do povo, a soberania popular. Nós dizemos, por exemplo, que o Brasil é um Estado soberano. Na sociologia vai surgir um conceito chamado autodeterminação dos povos, que é a capacidade dos indivíduos de determinar as suas escolhas. Isso é muito forte em regimes democráticos. Então, a cidadania ela nos leva a compreender o sentido moderno de democracia. Ao longo das aulas, eu vou trabalhar com vocês que a democracia ela mudou um pouco o sentido. O que era para os gregos, o que é a partir do iluminismo. A gente chegar nesse ponto. Mas o mais importante é que, como cidadãos, nós sempre devemos fazer o nosso desejo valer. Sabendo que não é o desejo de todos. Tem uma aula no canal de Rousseau que é uma ideia muito interessante do Rousseau, que direito de todos é diferente de vontade geral. A vontade geral é aquilo que é aceito pela maioria e se torna determinado a todos. É impossível a gente viver numa sociedade onde o direito de todo mundo, onde as vontades de todo mundo vão ser atendidas. Então, muitas vezes, embora aquela escolha, aquele desejo não seja o meu, mas é da maioria, eu tenho que aceitar aquilo. Se você quiser aprofundar um pouco nesse conceito, vai lá na playlist. A gente tem uma aula sobre Rousseau que vai fazer a gente entender isso muito claro. Mas é interessante a gente entender que do conceito de cidadania nasce a ideia de poder. E poder, no sentido sociológico, é aquilo que vai determinar a ação do outro, em todas as esferas. É claro que aqui tem uma pegada mais do campo político, mas em todas as esferas da sociedade, família, religião,
trabalho, em todos os lugares, existe uma realidade de poder. Ou seja, existe aquilo que vai determinar a ação do outro. Do ponto de vista da política, essa ideia de poder, ela é resultado de uma autoridade que dá o poder legítimo. Ponto. Então, se eu olho para a figura do presidente da República, goste eu dele ou não, existe um poder legítimo que foi dado pelos cidadãos que fizeram valer os seus desejos. Se eu olho para a figura de um prefeito de uma cidade ou qualquer outra realidade, existe essa legitimidade do poder que é dado pelos indivíduos. Gosto muito da ideia de uma filósofa do século XX, Hannah Arendt, que ela vai discutir que a ideia do poder, ela parte dos indivíduos que empresta a essa autoridade. Essa autoridade é legitimada pelo desejo dos indivíduos. Ou então a ideia de Montesquieu, da ideia de que o poder emana do povo, porque são cidadãos. Ao longo da aula também vou trabalhar com vocês em que momentos essa cidadania ela é destituída e surgem formas de governo como totalitarismo, ditadura, autoritarismo, que primeiro aspecto é cercear, é limitar o poder dos cidadãos. Tá? Esse poder ele é exercido com consentimento daquele que é passível de sua ação. Então, eu consenti. Então, a figura do governador do estado, do presidente da república, do prefeito, seja lá quem for, eu dei a ele consentimento. Repito, posso não ter afinidade por ele, ok, mas eu consento, eu dou consentimento. Agora a gente acabou de ter eleição do presidente da república, de 22 a 26, o Brasil vai ser governado pelo presidente Lula. Há uma parte da sociedade que não tem afinidade por ele, tem aversão a ele. Assim como houve uma parte da sociedade que entre 18 e 22 não tiveram afinidade com o presidente Bolsonaro, mas o poder é consentido. O poder é consentido. Cabe aos indivíduos exercer o seu poder. E uma outra característica do poder é que essa autoridade é resultado de um Estado-nação. Entendam comigo que o conceito de Estado-nação é um conceito que surge durante a modernidade. Estado-nação é a ideia de um Estado composto por indivíduos, por uma nação, é composto por um território e é composto por um Estado moderno, onde há separação do poder político com o poder econômico. Então, se formam as chamadas democracias liberais. E nessas democracias liberais é necessária a existência de um poder que organize, que coloque a sociedade em ordem. Senão, nós vamos ver surgir movimentos que são contrários a essa ideia de poder. Por exemplo, o anarquismo. Nacros, poder. Anacros, ausência de poder. Então, o Estado-nação faz com que essa autoridade ganhe força. E isso ganha muita força durante a modernidade, onde os cidadãos passam a ter maior participação no poder. E é exatamente nesse momento que a gente tem o surgimento da democracia moderna. Lembrando que democracia já surge lá em Atenas, eu vou falar disso mais tarde com vocês, mas a chamada democracia moderna vem ganhando força a partir do iluminismo. Tá? E uma outra palavra que eu quero trabalhar com vocês é a ideia de democracia, que se constitui em duas formas. Nós temos as democracias chamadas de democracias diretas, que também aparece como ideia de democracia participativa, onde os próprios cidadãos tomam as decisões na cidade. Então, por exemplo, no Brasil nós temos a democracia participativa, a democracia direta. Seja na esfera municipal, estadual ou federal, são os próprios cidadãos que vão tomar as decisões nas cidades. Mas há também uma democracia chamada democracia indireta, que é representativa quando os cidadãos elegem representantes para decidir por eles. Nas repúblicas parlamentaristas, nas monarquias parlamentaristas, as democracias elas são indiretas. Tá? Então, quando nós construímos esse ideário de democracia, ele necessariamente vai ser aplicado em uma dessas duas formas. Tá? Nessa primeira parte, eu quis, então, introduzir com vocês, para agora começar a trabalhar com vocês, a ideia central da aula, que é o princípio de cidadania. E, nesse primeiro momento, como que a cidadania foi sendo construída ao longo da história? Quando a gente pega lá na origem, o que os gregos definem como cidadania? Cidadania para os gregos é um conjunto de ordens, desculpe, é um conjunto de direitos e deveres que vão regular a vida pública e a vida privada. Ponto. Então, por exemplo, o voto.
O voto é um exercício de cidadania. Por quê? Porque regula a vida pública. Ok? O atendimento a uma saúde pública é um exercício de cidadania, porque regula a vida privada. Esse conceito grego de cidadania, ele é lindo, ele é riquíssimo, porque todos nós temos direitos e deveres, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Quando eu faço o exercício desses direitos e deveres, tanto na pública quanto na privada, eu estou exercendo a minha cidadania. Só que qual é o problema desse princípio de cidadania entre os gregos? Somente os cidadãos poderiam exercê-los. Homens livres, maiores de 21 anos, detentores de escravos, nascidos em Atenas. Então, se você pega por números, mesmo na época de Péricles, que é a Idade de Ouro de Atenas, onde houve um aumento de cidadãos, o número de cidadãos era muito pequeno em Atenas. Então, você tem um conceito muito rico, um conceito muito, muito, como eu posso dizer, muito valioso, porém limitado. Por quê? Porque ele é atribuído somente aos cidadãos. Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, chamados de metecos, não tinham esses conjuntos de direitos e deveres que regulavam a vida pública ou privada. Tá? Repito, mesmo no período de Péricles, volta de século IV, século V a.C., que é a Idade de Ouro de Atenas, ainda nós não atingimos a maior parte da população como cidadãos. Tá? Essa ideia de cidadania, ela vai ganhar um outro corpo durante o Iluminismo. Você tem que entender que em 1789 é publicada a Carta Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos, depois da Carta Universal do Direito das Mulheres e das Cidadãs, tá? Ali no final do Iluminismo, Revolução Francesa. E aí essa ideia de cidadania ela vai ganhar um outro corpo. Por quê? Porque agora vai ser atribuído a todos. E aí, nesse momento, surge um conceito que a gente ouve falar muito nos dias de hoje, chamado Estado Democrático de Direito. Esse Estado Democrático de Direito é que faz valer a todos, os homens e cidadãos, esse conjunto de direitos e deveres que vão regular a vida pública e a vida privada. E quando surge esse conceito, o que ele representa? O que significa? Estado Democrático de Direito é um poder político pautado em normas e em leis com base em sistema jurídico. Em um Estado de Direito, esses direitos e deveres eles precisam ser garantidos por um sistema jurídico, por uma Constituição, por leis que emanem do povo. Já dizia Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Quando nós dizemos, ou a gente vê algum comentarista político na televisão falando assim, nós vemos o Estado Democrático de Direito. É isso. É um Estado constituído de direitos e deveres, com leis baseadas em uma Constituição. E essas leis vão condicionar o princípio de igualdade entre os homens. A palavra-chave dentro de um Estado democrático de direito é igualdade entre todos. Todos são iguais diante da lei e do Estado. E é justamente esse princípio de igualdade que vai sustentar as democracias modernas, que nós vamos falar no próximo vídeo. Entende comigo? Que esses modelos democráticos, se não houver um princípio de igualdade, ele não se sustenta. Porque como é que você vai viver uma democracia, governo do povo, se nem todos têm os mesmos direitos ou deveres? E aí, os homens, dentro de um Estado democrático de direito, vão partilhar as mesmas normas, vão gozar os mesmos direitos e vão ser, de fato, iguais. E aí, a ideia de cidadania, que era excludente durante os gregos, reparem nessa palavra, excludente entre os gregos, agora, a partir do iluminismo, ela deixa de ser excludente. Por quê? Porque passa a ser válido a todos. E o grande marco disso, em 1789, é quando é publicada a Carta Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos, tá? Onde coloca todos numa condição de igualdade. Então, o iluminismo ele vem superar os gregos nessa exclusão que o conceito de cidadania gerava entre os indivíduos. Tá? É importante a gente entender essa garantia de direitos no Estado democrático.
para que a gente possa construir daqui a pouco, nos próximos vídeos, a ideia de direito, para até chegar no princípio de direitos humanos. Tá? Dentro do Estado Democrático de Direito, o primeiro conjunto de direitos que existe são os direitos civis. Os direitos civis é aquele direito que é garantido a todos os cidadãos. Os direitos civis são resultado daquilo que nós vamos chamar de direitos fundamentais, ou direitos inalienáveis. O que são direitos fundamentais? Alguns chamam de direitos naturais. É o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Todos, sem exceção, têm garantido, dentro de um Estado democrático de direito, os direitos civis. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Qualquer ação que viole a vida, a liberdade ou a propriedade privada está cerceando o Estado democrático de direito. Está limitando, está ferindo, achei uma palavra legal, está ferindo o Estado democrático de direito. Por quê? Porque esse Estado democrático de direito garante a todos. Então, uma invasão à propriedade privada. A invasão à propriedade privada é você desrespeitar o Estado democrático de direito, porque você está limitando um direito fundamental. Tá? Um regime onde você tem a matança de um número grande de pessoas. Você está cerceando o direito à vida. Então, você está limitando o Estado democrático de direito. Tá? Uma necropolítica, por exemplo. E o direito à liberdade. As liberdades individuais devem ser garantidas, porque é um direito natural. Você quer aprofundar um pouco nisso? No canal também eu tenho uma aula sobre John Locke, onde eu vou trabalhar essa questão da liberdade como um direito natural. E, além dos direitos civis, o Estado Democrático de Direito ele vai garantir os chamados direitos políticos, que não é garantido a todos, mas somente aqueles que têm condições de participarem do processo político. Somente aqueles que têm direito de eleger seus representantes ou exercer seu poder em nome de alguém. Por exemplo, no Brasil, quem tem direitos políticos? Todos os cidadãos a partir de 18 anos, até 65 anos como forma obrigatória, ou de 16 a 18, acima de 65, como forma opcional. Esses vão ter seus direitos políticos garantidos. Então, se num dia de uma eleição eu não puder votar por algum motivo, vou estar perdendo meus direitos políticos. E é nesse sentido que vai surgir a ideia de sufrágio universal. Sufrágio universal é a possibilidade de votar e ser votado. Dentro de um Estado democrático de direito, esses dois princípios devem ser garantidos e assegurados. Dentro de um Estado democrático de direito, esses dois princípios eles devem ser garantidos a todos, como forma de superar a excludência da cidadania grega. Mas eu gosto muito da ideia de um sociólogo chamado Thomas Marshall, nascido no final do século XIX, mas é um sociólogo do século XX, que ele entende que o exercício da cidadania é uma condição de vida em sociedade. Olha que frase interessante que ele traz. Cidadania é uma condição vivida em sociedade que, para ser autêntica e complexa, ela precisa de 3 fatores. Ele vai além dos direitos políticos e civis. Ele fala dos direitos civis, ele fala dos direitos políticos, mas ele vai trazer também os direitos socioeconômicos, que nós vamos chamar de condição digna dos indivíduos. Os direitos socioeconômicos é uma espécie de estado de bem-estar social. É o welfare state que vai surgir contemporâneo ao Thomas Marshall. Tá? Os direitos socioeconômicos é o direito à saúde, a transporte, a moradia, a segurança, a educação. Todos esses direitos são assegurados a todos. Então, é necessário, na visão do Thomas Marshall, acrescentar um terceiro princípio de direito a esses dois que nós falamos agora, que são os direitos socioeconômicos. Esses vão garantir o chamado estado de bem-estar social, que vai fazer com que todos tenham o mesmo princípio de atendimento à saúde, educação, moradia, transporte e segurança. Para fechar essa primeira parte, como é que a gente vai exercer a cidadania? Aquilo que nós vamos chamar de formas tradicionais. 3 palavrinhas ali vão permear o exercício de cidadania por nós. Primeiro, a figura do político. A cidadania, ela necessita, ela pede uma figura, que é aquele que vai adentrar o Estado para controlar e direcionar o Estado. Entendam controlar não no sentido negativo da palavra,
Não é controlar no sentido violento, mas construir um controle, organizar. Dentro de uma cidadania, nós precisamos dessa figura que vai conduzir as políticas públicas dentro de um Estado. E mesmo aquele político que não foi escolhido por mim, mas que a maioria prevaleceu, ele vai ser legitimado por meio das eleições. Pensemos, por exemplo, as últimas eleições presidenciais no Brasil. A diferença de um para o outro foi menos de 2%. Foi mínimo, foi irrisória a diferença. Ok, o que teve mais vai ter seu poder legítimo pelas eleições. E ele é responsável por conduzir as políticas públicas que garantam o bem-estar social dos cidadãos, que nós falamos há pouco. Uma outra figura importante são os partidos políticos. A cidadania, ela é resultado da constituição de organizações ou uma associação que se reúne de acordo com uma agenda política. Podemos discutir a quantidade, por exemplo, de partidos políticos que existem no Brasil, que, se eu não me engano, são quase 40 partidos políticos inscritos no TSE. É muito. Muitas vezes ela vai fugir dessas agendas políticas que os seus militantes vão pertencer. Mas, na essência das ciências sociais, é necessária a essência de um partido político. E nesse partido político, as pessoas que são inseridas nele assumem os mesmos princípios, as mesmas metas, as mesmas normas. Tá? E à medida que vão assumindo essas normas, essas metas, esses princípios, vão conduzir aquela sociedade. E vão representar os cidadãos que votaram naquele partido. E uma terceira forma de exercer a cidadania, e isso atinge diretamente o povo, é as eleições. As eleições que podem ser na forma de referendo, pode ter eleições. Primeiro nós temos as eleições diretas e indiretas, que falamos agora há pouco, mas também há a figura do referendo, onde o político e o partido criam uma lei, convoca o povo para ver se o povo vai aceitar ou não aquela lei. Vamos lembrar, por exemplo, em 2004, quando nós tivemos o referendo do desarmamento no Brasil. Foi convocado e o povo votou, convocou para aceitar ou não o desarmamento. Mas há também o plebiscito, quando o povo é convocado para votar a criação de uma lei. Vamos lembrar de 1993, no Brasil, quando a gente teve o plebiscito para a escolha do regime político e da forma política. No Brasil, nós tivemos a monarquia ou a democracia, a monarquia ou a república, e depois o regime parlamentarista ou presidencialista. O brasileiro, naquele plebiscito, escolheu a república presidencialista. Então, aqui o cidadão exerce. Então, nesse momento que a cidadania ela é praticada e ela é exercida. Pessoal, então é isso aí. Nessa primeira parte, trabalhei com vocês esse conceito de cidadania, como que ele é exercido, como ele é praticado, como ele é desenvolvido. Na próxima, eu quero trabalhar a ideia de democracia. Como que ela foi sendo construída, desenvolvida, e quando a democracia ela perde o sentido de cidadania, como é que regimes como ditadura, autoritarismo e totalitarismo vão nascer. Espero você na próxima aula. Para filosofar.